Bom dia, pessoal. Então hoje nós vamos para nossa primeira aula, né, online. Apesar de eu já estar fazendo isso há um bom tempo, mas hoje que entra, né, nossa, ficou pro último dia, na sexta, certo? E hoje nós vamos começar essa primeira aula. Ela é referente à aula 13 e 14 da frente A, tá? Que se trata de misturas gasosas, uma continuação do que a gente já viu em gases, certo? O eu vou gravar essa aula em dois vídeos, tá? Esse primeiro vídeo é mais para explicar a teoria, que é rápido. E depois eu vou fazer um segundo vídeo explicando somente a parte da... Explicando não, mostrando como é que resolve os exercícios. Eu vou fixar numa folha e vou fazer os cálculos que eu acho mais interessante. Porque como esses exercícios são de cálculo, nós vamos fazer desse jeito. Só para explicar como é que vai funcionar o esquema. E na parte teórica, conforme eu vou falando, vocês vão ver que vai aparecendo aqui desse lado várias coisas, recortes da apostila, tudo só para exemplificar o que eu estou falando, tá? Figuras e aí eu acho que vai ficando mais simples de se entender, tá? Infelizmente tem que ser assim online, mas a gente vai se acertando, ok? Depois eu estou aí disponível para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então vamos lá, gente. Quando a gente vai falar de misturas gasosas, não muda muito o que a gente já viu, tá? A gente viu até agora a equação geral dos gases, que é PV-T-Pogotó, e a equação lá de Clapeyron, PV igual a nRT, né? E agora, quando a gente vai trabalhar com mistura gasosa, a gente vai usar as mesmas fórmulas, inclusive a de Clapeyron, só que ao invés de eu estar falando de um único gás, eu estou falando de uma mistura, tá? Ou seja, o que é uma mistura gasosa? O ar atmosférico, por exemplo, é uma mistura de gases, ok? Então, o que a primeira coisa que aparece aí, e está aparecendo aqui no cantinho da tela agora, é a respeito do que a gente chama de pressão parcial. Pressão parcial é a pressão que um gás exerceria se ele estivesse sozinho dentro de um recipiente. Então vamos citar um exemplo aí que está aparecendo. Aí você está aparecendo aí gás A, eu tenho o número X de mol de A e o gás B o número X de mol de B. A pressão total ela vai ser exercida pela somatória do número de mols de todos os gases, certo? Só que se eu isolar gás por gás, eu vou ter o que a gente chama de pressão parcial. Posso dar um exemplo que é mais palpável para a gente? Vocês sabem que na atmosfera você tem 80%, vou arredondar números para ficar mais fácil a conta, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, tá? Não é bem assim, mas vamos arredondar só para efeito de explicação. Quando eu estou na praia, né, nós temos uma pressão de 1 atmosfera em cima da gente, ok? Qual que é a pressão parcial dos gases? Bom, se 80% do peso do ar que está em cima de mim é de nitrogênio, a pressão parcial do nitrogênio vai ser 80% de 1, que é 0,8. E qual que vai ser do oxigênio? 0,2. Dá para entender isso? Eu acho que é bem simples aí, né? Então, na verdade, para a gente achar a pressão e da mistura, é só a gente fazer a pressão total, que a pressão total vai ser sempre a soma das pressões parciais, vezes o volume. Volume, não existe volume do gás A vezes o gás B, o volume é um só, porque os gases ocupam sempre o volume máximo. E o número de mols eu vou ter que somar os dois, porque o número de mols também é proporcional, a pressão é proporcional ao número de mols, vezes o R, que é constante, e a temperatura, que é constante para os dois. Então a única coisa que vai variar, que vai mudar, que eu vou precisar tomar cuidado quando eu estiver mexendo com mistura gasosa, é que a pressão cada gás tem o seu e o número de mols cada gás tem o seu. Eu posso ter uma mistura gasosa aí de 2 gases, mas eu poderia ter 3, 4 e por aí vai. Tá?
Aí depois, agora vai entrar aqui nessa partezinha da apostila que fala da lei de Dalton, né? A lei de Dalton é muito simples, que ele fala que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma de todas as pressões parciais, tá? Então isso eu não preciso falar. E o que eu vou falar agora é referente a uma coisa que é difícil cair, né? Mas é bom a gente sempre falar, que é a relação à fração molar, certo? O que seria fração molar, gente? Fração molar ele é representado pela letra X, tá? E nada mais é do que a porcentagem em mol de cada gás da mistura, certo? Em vez de ser uma porcentagem da pressão, igual a pressão parcial, é a porcentagem em mol. Como é que eu faço para achar a fração molar? É simples, está aparecendo aí. Você vai dividir o número de mols do gás A pelo número de mols total, você vai achar a fração molar de A. Depois você vai dividir o número de mol do gás B sobre o número de mols total, você vai achar o valor de B. Gente, a fração molar sempre vai dar um valor entre 0 e 1, tá? Nunca vai, e é adimensional, não tem dimensão pra você colocar lá. E se eu multiplicar a fração molar pela pressão total que tiver, por exemplo, você não tem a pressão parcial do gás, tá? Tá aparecendo a formulazinha. Se eu não tenho a pressão total do gás, mas eu sei a fração molar. Se eu multiplicar a fração molar pela pressão total, eu acho a pressão parcial dele, certo? Isso tudo é teoria, a gente vai aprender resolvendo os exercícios. E aí, por último, que a gente tem que falar é referente à porcentagem em volume, tá? A porcentagem em volume, se tratando de gases, preste muita atenção que isso é um conceito que a gente tem que saber não só para essa aula, mas para tudo. O volume é proporcional ao número de mols. Então, quando eu falo para vocês que o nitrogênio corresponde a 80% em termos de número de mols na atmosfera, ele também corresponde a 80% em volume. Tá? O volume é proporcional ao número de mols. Certo? Então, se eu pegar 1 litro de uma garrafa cheia de ar, eu sei que em termos de volume, o volume que ele ocupa dentro daquela garrafa é equivalente a 80%. Certo? 800 ml seria só de nitrogênio e os outros 20 de oxigênio. Tá? Guardem esse conceito que o volume, em se tratando de gases, isso não é válido nem para líquido nem para sólido. Em se tratando de gases, o volume é proporcional ao número de mols. Beleza, pessoal? Então, agora nós temos 4 exercícios para serem feitos. Eu vou fazer um segundo vídeo para não ficar muito longo, tá? Às vezes o vídeo de exercício fica longo, não tem jeito, porque tem muita conta, como é da frente A. Mas eu vou gravar um segundo vídeo e a próxima vez que eu entrar, eu não vou nem aparecer, só vai aparecer só minha mão e eu resolvendo os exercícios numa folha, só para a gente aprender como é que faz. Uma dica: quem quiser tentar fazer os exercícios antes de assistir o segundo vídeo, é legal, porque eu acho que fixa mais. Ok? Então, até daqui a pouquinho.